Bom, a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan. E você já sabe, né? O Grupo Jovem Pan, que a cada 30 dias aí cobre aproximadamente 30 milhões de pessoas em todo o território nacional, através do Panflix, de toda a rede de rádio, AM, FM, são 109 emissoras espalhadas por todo o Brasil, o YouTube, todas as redes sociais, enfim, todo o grupo que tem esse nível, essa forma, essa abrangência, na verdade, de atingimento de 30 milhões de pessoas cobertas, e você é uma delas, você é um deles, cobertos a cada 30 dias. E hoje eu tenho o prazer de receber uma executiva que eu conheço há muitos anos, uma das pessoas mais competentes, uma das pessoas mais talentosas, mas, sobretudo, uma das pessoas mais apaixonadas pelo que faz, que é a Viviane Pepe. Viviane é diretora de comunicação da Avon. Vivi, vou te chamar de Vivi, tá? Por favor. Vivi, é um grande prazer, cariocaça, né? Cariocaça, grande prazer te receber aqui no nosso Liderança e Inovação, Vivi. Uma honra, um prazer, muito obrigada por todo o seu acolhimento, seu carinho. Uma honra estar aqui. Imagina, com muita alegria. Obrigada. Bom, e hoje, gente, a gente vai falar sobre, na verdade, muitos assuntos, mas sobretudo sobre uma cabeça, né? A Avon é uma companhia que tem 135 anos, ou alguma coisa em torno disso, né, Vivi? 136 esse ano. 136 esse ano, então maravilha. Mas o quanto essa companhia, ainda que tenha toda essa longevidade, tem muito, mas imenso pensamento contemporâneo, conectado com tudo que está acontecendo e mais, formando inclusive tendências. Vivi, aqui no nosso Liderança e Inovação, a gente gosta de começar, você sabe disso, eu te comentei pouco antes da gente começar aqui, a gente gosta de começar conhecendo a história do entrevistado, da entrevistada, porque o espírito nosso é esse, é procurar inspirar as pessoas. Muitos empresários nos assistem, executivos, universitários, enfim, mas inspirar as pessoas a novas práticas, modelos disruptivos, cabeça mais aberta, enfim, procurar de fato, né, construir caminhos diferentes, porque no final do dia quem vai fazer o Brasil somos nós, né? Nós brasileiros. Então, a primeira coisa é, conta a tua história, você tem uma posição importantíssima na Avon, essa companhia gigante, mas eu queria conhecer a tua trajetória até aqui. Com prazer. Bom, eu sou formada em comunicação pela UFRJ, carioca, como você falou. Depois comecei a trabalhar muito cedo, 19 anos eu já estava dentro do universo das agências, que foi a minha grande trajetória aí nesses 25 anos de profissão esse ano. Opa, viva! Viva! E aí me especializei muito dentro da indústria criativa, que foi onde eu comecei mesmo o ofício dessa profissão. Me especializei no início em arte, fui estudar design, então fui fazer uma especialização na School of Visual Arts de Nova York em design com o Milton Glaser. Opa, que maravilha! Ultra conceituado. Uma honra. Depois, sempre trabalhei, né? Sempre trabalhando, então conciliando com o trabalho. Fiz uma especialização na Central Saint Martins, alguns anos depois, em Londres. Que foi em Fashion Innovation. Já estava olhando muito, já estava nesse momento entrando numa especialização de beleza. Mas então, nesse período todo, uma executiva de agências de publicidade. Sempre trabalhei em agência de publicidade. Muitos anos trabalhei na McCann Erickson, que depois a gente passou a ser chamado de W. McCann, quando tivemos a chegada da W Brasil. Alô, nosso grande Washington, grande beijo, Washington. E aí, durante todo esse tempo, depois, eu fui me especializando muito nessa comunicação de beleza, que foi o que começou a me atrair de como é que a beleza por si só ela já é um canal de comunicação. Ela já pode ser. E como que ela poderia ser uma potência maior ainda se a gente olhasse por esse lado, se a gente olhasse de um ponto de vista que é muito menos sobre repetir padrões ou olhar para um único padrão e começasse a usar como vetor de autoexpressão, expressividade. Então, isso sempre me atraiu. E foi uma forma de conectar lá de trás arte, inovação de moda, todos esses caminhos. Fui fazer um MBA para falar mais profundamente essa linguagem do negócio em si.
E... Posso só fazer uma observação, se você me permite, para quem nos assiste? Olha a importância de se especializar, né? Sobretudo nesses tempos atuais. A velocidade com que a roda está girando no mundo atual é absurda. Então, estudar, e hoje você tem, inclusive, né, Vivi, ensino à distância, meios digitais, muito mais simples. Evidente que é ótimo ir a Nova York, até pela experiência, evidente que é ótimo estar em Londres, como você teve o privilégio. Sim, porque enfim, tem toda a vivência cultural. Sem dúvida, é um laboratório. A gente ouviu isso dentro da São Martins. É assim, gente, ó, saiam daqui, vocês estão em Londres, vão pesquisar. É claro que esse é o ideal, vou chamar aqui, seria o ideal. Mas se você não puder, existem muitas formas de se especializar, de aprofundar, de buscar, enfim, conhecimento muito importante, seja qual for o segmento, seja onde você estiver. Pode ser empresário, pode ser um executivo, não importa. Se especializar faz uma mega diferença. Olha o resultado, olha o que está contando aqui a Vivi. Mas conta, Vivi. Posso pegar o seu gancho? Deve pegar o gancho. Então, assim, e aí a partir disso, assim, eu não quero ficar num discurso também de ser muito fora da média da realidade das pessoas, de se especializar, você estudar, você buscar, você se reciclar, esse pensamento de aprendizado constante é que vai fazer a diferença. E assim, ir para a rua, você não precisa estar em Londres, você não precisa estar aqui em São Paulo, você pode fazer, assim, para mim sempre os melhores lugares de referência, de inspiração viva, sempre foram a rua. Então, assim, no Rio de Janeiro, eu amo ir para o Saara até hoje, sabe? Eu tô lá, para mim, assim, é um lugar de informação. É vivência mesmo. É vivência, andar de ônibus. A praia é um lugar democrático? Mas assim, vai para uma feira. Todas as cidades do Brasil têm uma feira, dúvida, né? Então, quanto que isso é realmente um repertório de informação, de comunicação, né? Areja, de inovação, de criatividade, que não está na escola tradicional. E esse olhar, ele é muito rico, é muito vivo. Brilhante. Então, muito ao alcance de todo mundo. Óbvio que você precisa de ferramentas, você vai usando recursos também para ir construindo uma carreira, mas esse olhar curioso é o que é fundamental. Sem dúvida. E aí você está lá se especializando, está lá na W Macan, e aí como é que de repente você muda, né, aquela coisa clássica, né, de ir para o outro lado da mesa, né, quando você está... Eu sou publicitário de formação, vocês sabem disso, eu não me lembro se você já sabia disso, Vivi, mas enfim, formei lá nos anos 80 pela PUC. Mas aí, de repente, você muda de lado da mesa. Como é que foi essa transição de uma agência do porte da W Macan para a Avon? Blim blom, né? Ding-dong. Avon chamou e bateu no coração. Foi isso, foi o que aconteceu. Foi uma mudança, assim, eu até hoje em dia, eu até me questiono sobre essa expressão do outro lado do balcão, tanto que eu chamei de clássico, isso aí tá ficando para trás. Por isso Concordo que é legal total. Falar. Porque eu vim também com esse pensamento, assim, como é que vai ser? E assim, no final eu comecei a entender assim, que eu estava fazendo exatamente o que eu estava buscando a vida inteira, em agência, na rua, na pesquisa, Vou observar a sua verdade, né? Exatamente. E fazer a diferença. Para mim sempre foi muito importante assim, não trabalhar individualmente. Fazer alguma diferença coletiva. Esse foi o clique, esse foi o meu grande clique dentro do mundo das agências. Para mim, assim, era muito mais impactante quando eu sentia coisa viva na rua, as pessoas se emocionando ou falando de alguma ação. Muito mais ainda que eu reconheça a importância de você ter um reconhecimento da indústria, premiações, tudo isso. Mas, assim, não tem preço uma campanha tá na boca, uma estratégia, não quero falar só de campanha, tá na boca das pessoas. Um posicionamento, um pensamento. E o que é mais boca das pessoas do que a Avon, gente? Assim, então, é verdade. Então, assim, eu não tenho... É muito fácil falar, né? Não foi fácil, óbvio, foi uma transição. Sem dúvida. O tal do spin-off, a mudança de carreira e tal. Não, mudou de cidade, né, Vivi? Mudei de tudo, mudei de cidade. E aí tem um pouco também de confiar, obviamente, em você, naquilo que você acreditava, mas ao mesmo tempo também tem componente de risco, né? Sim. Porque para crescer tem que arriscar. Isso para mim é uma máxima. Mas para crescer tem que arriscar. Achar que vai crescer sem risco é bobagem, não vai crescer, vai viver ali. E também tudo bem, não tem bom nem ruim, é uma opção. Mas para crescer, eu considero fundamental arriscar. Vivi, trabalhar de dentro para fora, buscando impactar o mundo com uma visão de beleza mais plural e inclusiva. Esse é seu grande norte? Esse continua sendo meu grande norte, assim, e entender que beleza
ela tem uma amplitude de significado que é muito maior do que o clássico, mais uma vez, né? Ouvir. Exatamente. Então esse para mim é a grande história que me motiva todos os dias na Avon, assim, falar das belezas, beleza ter um significado plural. Você está falando de beleza que é muito além de um olhar estético. É quase ressignificar a palavra beleza, exatamente, né? Que ela é muito mais... devolver a ela o conteúdo que lhe foi roubado. Lhe foi roubado. Então, aí é espetacular, porque é isso mesmo, né? Porque na verdade, beleza virou um padrão estético e isso é minimizar a importância e a amplitude dessa palavra, né? E das pessoas, e do ser humano, e no caso até desse universo das mulheres, que é onde é o maior parte do público, não que a gente acredite que seja só para as mulheres de maneira alguma, e cada vez mais vamos falar sobre isso nesse universo, nessa indústria de beleza, mas é tirar de um ambiente que sempre soou de uma maneira mais opressora para um ambiente de potência, realmente de autenticidade, de expressividade, de fortaleza e não de fraqueza. A Avon tem 136 anos, né? Você adicionou esse ano a mais, é isso mesmo, 136 anos. Agora, é desafiador, né, Vivi? Porque eu comentava no início, na abertura do Liderança Aqui e Inovação, né? 136 anos. É tempo, né? Então, se por um lado você, na posição que está de marketing, comunicação, posicionamento, etc., tem que estar sempre com a cabeça lá na frente, inovando, criando caminhos disruptivos. Por outro lado, os alicerces, a alma da marca também são importantes, né? Qual é o grande desafio de trabalhar na posição em que você trabalha, de operar na posição em que você opera, marketing, posicionamento de uma companhia que tem 136 anos? Tem um lado... acho assim, vou começar a resposta pelo que é mais fácil. A Avon, há 136 anos, nasceu visionária. Então desde sempre. Desde sempre. Então, como é que a gente o tempo inteiro está voltando a essa essência sem achar que a gente está voltando para trás? Então, como é que você está falando de futuro, mas conectada com uma essência visionária de ter nascido e construído uma conversa de beleza, e eu estou usando a palavra conversa, porque é justamente o que a gente continua fazendo hoje nas redes sociais, influencer marketing. Então, como é que... Mudaram os meios e as formas, mas o pensamento permanece. Exatamente. É o centrado no humano, nas relações, e saber que recomendação, autoestima, essa química que existe entre duas ou mais pessoas e que faz essa beleza aflorar, é muito particular do modelo de vendas que a Avon construiu, né, lá atrás, há 136 anos. Então, voltar o tempo inteiro para isso. E, obviamente, a gente tem desafios, porque uma marca centenária, né, e eu estou falando de todas as marcas centenárias são assim, como é que você se mantém inovando? Como é que você não perde de vista que nem sempre a forma de fazer vai ser a mesma. Porque é o se perguntar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, o tempo inteiro se desromper. A gente brinca lá na Avon, a gente fala muito assim, quase fazer queimar as vacas sagradas o tempo inteiro, sabe? Assim, o tempo inteiro voltar e falar, será que é isso mesmo? Porque sempre foi assim, será? Então, a gente está vivendo um momento muito rico de inovação, de tudo isso. Estamos vivendo, ano passado, quando a companhia fez 135 anos, a gente fez o momento, celebrou ali um reposicionamento da marca, e o reposicionamento é exatamente, a gente nem fala rejuvenescimento, às vezes as pessoas usam esse termo, não é rejuvenescer, continuaremos tendo 135, 36, 37 e mais 135, mas como sendo inovadores, inovadoras o suficiente para o tempo inteiro estar centrado nas pessoas e a partir das pessoas vir com uma visão completamente nova, porque as pessoas não vão nunca terminar de trazer inovação. Para mim, inovação é isso. Essa é a hashtag Olha de Novo? Essa é a hashtag Olha de Novo. Então conta pra gente como é que funciona, eu li bastante a respeito, como é que funciona, como é que foi pensado, né, todo esse conceito, o Olha de Novo. O Olha de Novo, ele é um reposicionamento global. Internacionalmente, a gente tem uma plataforma que se chama Watch Me Now,
que conecta a mulher, o produto e a marca sob um ponto de vista de potência. Então, é exatamente tudo isso que a gente está falando, né? Você está falando, olha, de novo, é um convite, uma provocação. É o perguntar, num certo sentido. É o perguntar, né? O tempo inteiro está se questionando de como fazer novo, como fazer diferente, como a Avon poderia, depois de 135 anos, estar de novo chamando a atenção, falando de novidades, de inovação, de desenvolvimento, de tecnologia, de R&D, de propósito, de causa, de ativismo, de conectar com assuntos que extrapolam o produto físico, mas que se completam para essa visão sobre beleza, que é o que a gente acredita que é muito inovador dessa marca. E tem um negócio, né, Vivi? Eu tenho conversado bastante sobre isso aqui no Liderança e Inovação, que é o papel do empresário, do empreendedor e da empresa, né, da empresa propriamente dita, que é um papel também social, né? Totalmente. Quer dizer, de que maneira, independente da questão, obviamente, a gente vive no sistema capitalista, tem que vender, tem que dar os resultados, o acionista está lá questionando, tá perfeito, é isso mesmo, é assim que funciona. Mas, associado a isso, né, as empresas, eu acredito plenamente nisso, as empresas devem também contribuir, dar a sua contribuição social, né? Exercitando novas formas de pensar, etc. Vocês na Avon pensam exatamente dessa forma, né? A gente na Avon pensa assim, e no grupo Natura & Co, ao qual a Avon pertence hoje. A gente acabou de divulgar até uma metodologia que vai se estender para todas as marcas do grupo, que a gente chama de IPNL, que é como é que a gente comprova que o que está sendo investido ali está sendo retribuído à sociedade monetariamente. Então, como é que você também, na Avon, assim, de novo, olha aqui a visão, a essência visionária. Como é que você retribui para a sociedade esse papel de um agente social? E eu estou falando de... Enquanto empresa mesmo, enquanto empresa. Né? Então, eu estou falando de uma empresa que tem uma empresa irmã, que é o Instituto Avon, que é focado em enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas, violência doméstica incluída, o enfrentamento ao câncer de mama. Olha como é que você está significando a beleza de outras maneiras, de outras formas, né? E é uma plataforma, assim, uma profundidade de atuação no Brasil de quase 20 anos e no mundo todo. No fundo é um pensamento corporativo cidadão, né, Vivi? Exato. Quer dizer, não acreditar somente ao poder público, né? Políticas públicas, pensamentos, etc. Não, as empresas, isso eu tenho dito muito aqui, você que é empresário, as empresas, na minha visão, e entendo perfeitamente aqui na visão da Vivi também, elas precisam ter esse pensamento cidadão. Repito, elas devem dar lucro, elas devem ter resultado, mas elas precisam ter pensamento cidadão, porque é isso que vai fazer com que o Brasil, como um todo, cresça, prospere. Essa vai ser uma grande diferença que a gente vai construir nesse país. Vivi, a Avon é gigantesca, né? Eu ia mencionar, você já se antecipou, ótimo, quer dizer, o negócio que foi feito com a Natura, mas conta pra gente aqui do Liderança e Inovação, quais são as principais linhas de negócios que a Avon tem? A gente tem falado, né, pegando até o gancho também do teu último comentário, né, falamos tanto de ESG, né, de Triple Bottom Line, de você ter uma atuação que ela extrapola, que ela é social, que ela vai além do lucro. Empresa cidadã, é isso. Exatamente. Então, olhando para o ponto de vista, já vim trazendo aqui um pouquinho, né, dos pilares da Avon. Essencialmente, né, o core da companhia é a venda por relacionamento. A gente está falando de o pilar maior, que é o pilar de beleza e beleza expandida. Então, a Avon tem um negócio que é muito particular, que é o negócio de casa e estilo, que a gente olha uma beleza expandida também para sua casa. Então, é uma linha também toda de uma atuação que expande de novo aqui o conceito de beleza. Ela traz uma conexão com bem-estar, autoestima, né? O espaço onde eu habito também é. E, obviamente, ela é uma linha de apoio ao nosso core, que é a cosmética, que é a beleza da cosmética. Mas que tem a ver no sentido com a beleza como um todo, exatamente, né? Porque bem-estar em casa é uma forma de beleza. Exatamente, né? Exatamente. Você entender que a beleza é para você se sentir bem dúvida, também, né? Não só para um lado de socialização. E o core, a gente está falando de, principalmente, né, maquiagem. A Avon se construiu, apesar de ter sido
nascida do perfume, né? Então essa informação eu não tinha. A Avon nem todo nasce mundo tem. Como uma a Avon nasce perfumaria. chamada California Perfumes Company. Então ela é uma empresa que nasce. A história é muito legal porque assim o fundador, que é o David McConnell, era um vendedor de livros e ele começou a desenvolver brindes porque ele quando ele ia levar os livros eram mulheres que estavam em casa, eram as donas de casa. Então para ele ser melhor recebido, para elas abrirem e verem os livros, excelente, não conhecia. É maravilhosa. Ele começou a desenvolver com um amigo perfumes e os perfumes começaram a fazer mais sucesso do que os livros. E aí foi assim que nasceu, primeiro com esse nome, né? Ela, apesar de ter esse nome, fundada em Suffern, Nova York, essa foi a origem. E depois ele rebatizou como Avon, em homenagem a um dos maiores escritores, ídolos dele, que era o Shakespeare, que nasceu em Stratford-upon-Avon, em Londres. Avon. Essa é a origem. Que interessante, apesar de Avon também ser nova, ao contrário, eu vi dizendo por aí em alguns lugares. Aí tem aquelas leituras, né? Aquelas easter eggs de marca, né? E também, né? Legal, então inovar também está sempre ali, está no nome. Legal. E aí, voltando para a beleza, né? Então a gente está falando do core. Hoje, ela é a líder em vendas de perfume no mundo, está num processo muito profundo, e a gente mostrou isso esse ano, quando a gente participou do Big Brother, de mostrar aqui as suas fortalezas e reinvestindo de novo aqui nas suas linhas as fragrâncias Hero e maquiagem, né, que é o que construiu realmente essa trajetória aí centenária. Skincare, né? Então, o face care que trouxe aí marcas que até hoje são líder e emblemática, que é Renew. Então, quem não conhece e não tem aí uma experiência de dermatologista, a nossa representante. Seja quem for, sem dúvida. Então estamos falando aqui de várias fortalezas de atuação do core de beleza. E aí estou falando também de tudo, né? De shampoo. Todo o portfólio. Todo o portfólio. Você rapidamente mencionou o Big Brother, né, Vivi? Bom, é um negócio, esse é um programa, né, brilhantemente dirigido pelo Boninho, enfim, TV Globo, mas que movimenta muitas questões, né? Muitas questões. Vai muito além do que meramente um reality show ali de pessoas que estão presas numa casa. Ele é muito mais profundo. Até outro dia, conversando com o Pedro Bial, a gente falava sobre isso. Tem um lado ali importante de muitas discussões, etc. Agora, as pessoas, né, você que está nos assistindo, chega lá, liga, vai lá no pay-per-view, vê lá o programa, mas as pessoas muitas vezes não sabem, né, Vivi, o que as marcas têm que fazer por trás, todo um backstage para fazer as ativações que vocês fazem, fazer aquelas coisas assim, que inclusive passaram a fazer parte orgânica do programa, né? Quer dizer, muito além do que meramente publicidade, né? Então, conta pra gente aqui rapidamente, eu sei que esse é um negócio imenso, mas assim, de uma forma objetiva, como é que é toda essa jornada, sob o ponto de vista da tua posição, enfim, liderando toda a área de comunicação e marketing de uma companhia do tamanho da Avon, como é que é essa jornada por trás para que vocês, enfim, cheguem ali e apresentem e façam as ativações especialíssimas que fazem desde o ano passado, e esse ano não foi diferente? É um reality fora do reality. Aliás, um dia, Vivi, você podia inventar o reality fora do reality. O reality do que está acontecendo para botar de pé o negócio. Se a gente fizesse um documentário, daria. Porque não tem hora para começar, não tem hora para acabar. A verdade é essa. A gente está conectado realmente, né? Por WhatsApp, full. E é uma página em branco. Então, tem uma parte muito importante que é um planejamento. Isso a gente começa muito tempo antes, a gente cruza com o nosso calendário comercial, a gente tem toda aquela ativação ao longo do programa, né, que é totalmente planejada, totalmente pensada para a gente, no Dia das Mulheres, a Avon está lá falando, a gente está falando... Requer um planejamento imenso. Imenso, de muitas áreas. Não, é um projeto que nasce por vocação em comunicação, mas que extrapola. A gente tem um squad interno, Avon, multidisciplinar. Não, impacta certamente diretamente em venda, Exatamente. Né? Porque ali tem uma coisa call to action também, que Exatamente. é ali, né? A gente tem um time que se reúne quase com para reunião de pauta, não é reunião de pauta porque é dentro da companhia, mas que tem ali desde
call center, e-commerce, enfim, todas as áreas, totalmente as lideranças das categorias, maquiagem, face care, todas as áreas de marketing, de logística, porque a gente tem que saber que se eu estou colocando um QR Code vai ter Não, e fornecedores ao mesmo tempo, porque então, não pode faltar o produto, né? Exatamente. Então, assim, é uma cadeia de valor imensa, é um reality do lado de fora. É um reality dentro do reality. Quase invisível, mas que a gente sente bastante fora do reality. E é também do ponto de vista de criatividade, de inovação, é muito prazeroso também, né? Assim. Então, assim, não estou aqui querendo romantizar um trabalho intenso, mas quando eu falo de uma página em branco, assim, a gente tem uma parte que é essa, que é a planejada, e tem a parte que é o real time mesmo. Então, é assim, aconteceu uma coisa lá dentro, aconteceu uma coisa do lado de fora nas redes sociais, porque o programa não acontece só do lado de dentro da casa, a conversa continua no Twitter. Que, aliás, foi uma das grandes viradas do Boninho, sacadas há algum tempo atrás, para exatamente exercitar para além dessa tela. Exato. Né? E a gente saber que, assim, um movimento que eu faço aqui do lado de fora, muitas vezes vai entrar dentro da casa. Assim, vai repercutir dentro da casa. E a gente entender ali que tem questões que, às vezes, a gente não... O programa, pela forma como ele é construído, né, ele é um programa televisivo, ele inteiramente não vai aprofundar ali dentro. Então, a gente entende, de novo, aqui o papel de agente social. A Avon pautou muito, e esse foi também uma das nossas missões aqui. A gente sabia que a gente só ia fazer esse Big Brother, tanto em 2021 quanto em 2022, se a gente participasse de conversas importantes. Então, a gente veio com a plataforma Conversa Tá On, onde a gente aprofundava questões sobre a solidão da mulher negra, enfim, transfobia, gordofobia. Então, olha aqui, como, de novo, eu estou falando de uma beleza que é muito maior do que eu simplesmente estar falando da cobertura do meu produto. A cobertura do meu produto, ela vem ostentando, é uma palavra que a gente adora usar na Avon, ela vem realçando tudo isso que a gente entende enquanto belo, e que a gente viu ali o Brasil inteiro acontecendo, e a gente puxando de volta para o lado de fora e assumindo a missão do tamanho da nossa responsabilidade de continuar tudo isso. Espetacular. E aí eu chamo um ponto, a gente está chegando no finalzinho, Vivi, porque a conversa aqui rolaria e já está excepcional, porque, ó, já estou convocando você para Vivi Pepe número 2, tá? Mas isso já eu anuncio. Mas quero te fazer uma última pergunta, que é o projeto Diva, né? Que também, num certo sentido, tangibiliza, além de tudo que vocês fazem, de uma maneira ainda mais profunda, porque o Diva tem a ver com a própria companhia, né? Quer dizer, conta para nós aqui como é que funciona o Diva. O Diva, ele vem da construção da palavra diversidade Avon, por isso que ele chama Diva. Ah, tá bom. Então, ele é essa simplicidade do nome, que ele é uma continuidade do que a gente começou a vocalizar, não que tinha começado, porque já existia antes, mas em 2020 a gente assumiu um compromisso antirracista e trouxemos tangível esse compromisso desde uma revisão de portfólio, de nuances de portfólio, de bases para peles negras. A gente fez um estudo profundo sobre a diversidade de peles que só existe no Brasil. Então, o R&D global da Avon, trouxemos o time de Nova York, conectamos aqui com profissionais e suas vivências, que não são a vivência do laboratório, a vivência da pele. Ali. Então, maquiadora, Daniele da Mata, foi a nossa super aqui parceira para a gente revisar o nosso... Então, a palavra revisão, ela é muito importante. Assim, a gente colaborativamente revisar questões do portfólio à contratação de pessoas. Tudo, né? Revisar tudo. Tudo. E assumir isso publicamente. Porque a gente entende que quando você faz e assume, você tem um compromisso com a sociedade. De novo, você está falando do seu papel de agente social. Que vão desde uma meta de contratação de mulheres negras na alta liderança até 2030, atrelado ao compromisso pela vida do Grupo Natura & Co, que é construído até 2030. A gente tem contratação de pessoas negras pelo menos 50%. Então, várias metas até que a gente já veio até
ultrapassando, assim. Então, é uma série de elementos que... Contratação, não adianta você só falar de contratação, você tem que falar de retenção. E retenção, não estou falando de segura e dar um salário maior, mas do quanto que você precisa instruir, revisar os pensamentos para que essas pessoas elas possam também ter seu potencial atingido dentro da companhia. Então, revisões de questões básicas, assim, se na hora de você contratar, se você está olhando não é a universidade, não é se tem inglês, mas você está olhando outras questões. Então, outros atributos Legal. Que são inovação pura, que são, e aí de novo falar de diversidade, né, da visão de uma empresa que nasceu sobre a diversidade, entendeu lá 136 anos atrás, que diversidade virava o jogo, era colocar na mão, construir um potencial criativo através dessa capacidade de inovação que a diversidade é. Além de tudo, assim, não estou nem só falando do elemento social, do elemento... Isso gera resultado para a empresa. Isso. Eu tô diversidade é caldo criativo. Eu estou falando no final, é a lucratividade e olhar para frente. Porque se você não está olhando, se você não tem outros pontos de vista naquela conversa, você vai ficar naquela tecla. Você vai sucumbir. É lógico. É isso. Vivi, para você, o que é ser uma líder em 2022? Uma líder em 2022 é saber que eu nunca vou fazer, eu como líder, ou as pessoas, as lideranças, nunca vão fazer nada sozinhas. Não é sobre mim, não é sobre eu mesma, mas é sobre coletivo. É sobre entender mais do que nunca, né? Mais do que nunca, sempre foi. Espero que agora as pessoas comecem a perceber a importância da coletividade para fazer as transformações que a gente precisa fazer. Então, isso é liderar. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Colab, né? Aliás, é uma palavra que eu particularmente estou apaixonado. Para você, inovar significa o quê? Inovar significa olhar o novo de novo e saber que você não vai ter todas as respostas, mas que você não pode parar de fazer todas as perguntas e se questionar o tempo inteiro se você está fazendo as perguntas certas para as pessoas certas ou para as mesmas pessoas. Então é isso, voltamos lá para a história do começo, né? Ir para a rua, entender que o potencial de inovação está lá, está no coletivo, está na praça e não na torre. É isso aí. Então acho que é isso, assim, não é uma resposta meio ampla. Mas é isso aí, Mas é o que eu acredito. Qual o seu principal, qual é o principal objetivo da Viviane Pepe a longo prazo? Para concluir. A longo prazo? Eu acho que continuar fazendo as transformações pessoais acontecendo, pelo menos significando que elas estão acontecendo num âmbito maior do que meu quadradinho, minha bolinha ali do privilégio da mulher branca, sabe? Entender que eu sozinha não vai fazer sentido para mim as transformações acontecerem do ponto de vista só de carreira. A gente já acabou a dúvida, né? Ou a proposição de que carreira e vida pessoal sem dúvida, são coisas em ambientes distintos. Na verdade, então, é uma pessoa una, né? Eu entendo que eu estou fazendo isso não é pelos meus filhos, por mim, é pela sociedade como um todo. Pelo coletivo. É pelo coletivo. Vivi, aula de competência, aula de conhecimento, aula de profundidade, aula de pensamento contemporâneo, mas, sobretudo, aula de paixão pelo que faz. Muito obrigado pela tua presença e é lindo ver esse brilho nos olhos. Muito obrigada. Amei. Uma honra. Muito obrigada. Minha. Muito obrigada. Realização Jovem Pan News.